Livro Filoteia ou Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales. Parte 3. Avisos necessários para a prática das virtudes. Capítulo 1. A escolha das virtudes. A rainha das abelhas nunca sai da colmeia sem ser rodeada de todo o enxame de seu povinho, e a caridade nunca entra num coração senão como rainha, seguida de todas as outras virtudes que a introduz, dispõe em ordem, segundo a sua dignidade, e fala-as agir, regulando-lhes as funções, mais ou menos como um capitão dirige e ordena os seus soldados. Mas não as faz agir todas ao mesmo tempo, nem do mesmo modo, nem a todo momento, nem em todos os lugares. O justo, diz Davi, será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que a seu tempo dará o seu fruto, porque a caridade, animando o coração, o leva à prática de muitas boas obras, que são os frutos das virtudes, mas cada uma a seu tempo e em seu lugar. Esforça-te por compreender exatamente o provérbio da Escritura. A música, sendo em si tão agradável, é importuna no pranto. A evidência nos faz ver este provérbio quanto é defeituoso e fora de tempo o procedimento de muitas pessoas que, entregando-se à prática de uma virtude particular, querem opinadamente praticá-la em todas as ocasiões. São semelhantes àqueles filósofos dos quais um queria rir e outro chorar continuamente, e são ainda mais desarrazoados que eles, porque se queixam de quem não faz o mesmo e o censuram. Muito errado compreendem o apóstolo São Paulo, que diz que nos devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, e acrescenta que a caridade é paciente, benigna, liberal, prudente, condescendente. Há, no entanto, virtudes que se devem exercer por quase toda parte e que, não se limitando aos próprios atos particulares, devem compenetrar de seu espírito todas as outras virtudes. Não se oferecem muitas vezes ocasiões de praticar a fortaleza, a magnanimidade, a paciência, mas a brandura, a temperança, a modéstia, a honestidade, a humildade, são virtudes cujo espírito e caráter se devem manifestar em todas as nossas ações. As primeiras são mais excelentes e sublimes, mas as últimas são mais praticadas. Dá-se aqui o que vemos com o sal e o açúcar. Sendo este mais excelente, não é contudo usado tantas vezes e tão geralmente. Por isso, nunca nos deve faltar uma boa provisão destas últimas virtudes, tão gerais e comuns. Na prática das virtudes, convém preferir as que são mais conformes aos nossos deveres, às que são mais conformes ao nosso gosto. Muito se inclinava Santa Paula às austeridades corporais, nas quais pretendia achar abundantes consolações espirituais. Mas a obediência correspondia mais aos seus deveres, e São Jerônimo diz abertamente que, quanto a este ponto, ela era repreensível, jejuando até o excesso contra a vontade de seu bispo. Ao contrário, os apóstolos a quem Jesus Cristo tinha incumbido da pregação do seu evangelho e da distribuição do pão celeste às almas, julgaram muito sabiamente que não deviam deixar este ministério para se dedicar às obras de caridade para com os pobres, por mais excelente que seja esta virtude. Todos os estados da vida têm suas virtudes próprias. Assim, as virtudes de um prelado são diferentes daquelas de um príncipe, de um soldado, de uma senhora casada ou de uma viúva. Embora todos nós devamos possuir todas as virtudes, não as devemos, no entanto, praticar a todas igualmente, e cada um deve aplicar-se principalmente àquelas que são essenciais
aos deveres de sua vocação. Entre as virtudes que não se referem a nossos deveres particulares, devemos preferir as mais excelentes às mais aparatosas, que muitas vezes nos podem iludir. Os cometas nos parecem, em geral, maiores que as estrelas, conquanto não lhes sejam comparáveis nem em grandeza, nem em qualidade. Assim, os enxergamos, porque estão mais perto de nós que as estrelas. Há virtudes que as almas simples parecem maiores que outras e, portanto, são mais estimadas. A única razão disto é que essas virtudes, estando mais próximas de seus olhos, lhes dão mais na vista e se adaptam mais às suas ideias, que são muito materiais. Por isso o mundo prefere, comumente, a esmola corporal à espiritual, os cilícios e disciplinas, os jejuns e andar descalço, as vigílias e toda sorte de mortificação do corpo, a brandura, a benignidade, a modéstia e a todas as mortificações do espírito e do coração, que são, contudo, muito mais excelentes e meritórias. Escolhe, Filoteia, as virtudes que são melhores e não as mais apreciadas, as mais excelentes e não as mais aparatosas, as mais sólidas e não as que fazem muito alarde e têm muito brilho exterior. De grande vantagem é aplicar-se a uma virtude especial sem negligenciar as demais, para dar maior regularidade às aspirações do coração, mais intensa atenção ao espírito e maior uniformidade às nossas ações. Uma donzela de rara formosura, brilhante como o sol, ornada de um modo magnífico e coroada de ramos de oliveira, apareceu um dia a São João, bispo de Alexandria, e lhe disse: Eu sou a filha primogênita do rei. Se queres granjear o meu amor, conduzir-te-ei o seu trono e acharás graça em sua presença. Conheceu o santo que, por esta visão, Deus lhe recomendava a misericórdia, e desde então se entregou tanto às obras de zelo e liberalidade que mereceu o nome de São João Esmoler. Um homem de Alexandria, por nome Eulógio, querendo fazer alguma coisa de grande por amor de Deus e não tendo ânimo bastante para abraçar a vida solitária ou viver em comunidade, sob a obediência de um superior, recebeu em sua casa um pobre coberto de lepra para praticar, ao mesmo tempo, a caridade e a mortificação. E para praticar essas virtudes de um modo mais digno de Deus, ele fez o voto de respeitar, tratar e servir ao seu doente em tudo, como um servo ao seu senhor. Ora, no decorrer do tempo, tanto o leproso como Eulógio foram tentados de se separarem um do outro e contaram ambos a tentação ao grande Santo Antão, que lhes recomendou: Guardai-vos, meus filhos, de separar-vos um do outro, porque já estáis próximos do vosso fim, e se o anjo não vos assar juntos, correis grande perigo de perder as vossas coroas. O rei São Luís visitava os hospitais e cuidava dos doentes com tanto desvelo como se fosse sua obrigação. São Francisco amava sobretudo a pobreza, a que chamava a sua senhora. E São Domingos a pregação, o que deu o nome à sua ordem. São Gregório Magno muito folgava de dar agasalho aos peregrinos, a exemplo do patriarca Abraão, e como ele recebeu um dia o Rei da Glória na forma de um peregrino. Tobias exercia a caridade, sepultando os mortos. Santa Isabel, sendo uma augusta princesa, achava sua alegria em humilhar-se a si mesma. Santa Catarina de Gênova, tendo perdido seu marido, dedicou-se ao serviço de um hospital. Cassiano refere que uma jovem virtuosa, que muito desejava se exercer na paciência, recorreu a Santo Atanásio
que a encarregou de uma pobre viúva melancólica, colérica, enfadonha e mesmo insuportável, de sorte que, como a viúva estivesse constantemente ralhando, a jovem tinha ocasião bastante de praticar a brandura e a condescendência. Assim, entre os servos de Deus, uns se dedicam a servir os doentes, outros a consolar os pobres, outros a ensinar a doutrina cristã às crianças, outros vão atrás das almas desgarradas e perdidas, outros empregam seu tempo a ornamentar os altares e as igrejas, e outros, por fim, levam a vida a restabelecer a paz e a concórdia entre os fiéis. Imitem os bordadores, que, exercendo sua arte, bordam sobre o fundo a seda, a ouro e a prata, toda sorte de flores, sem que a bela variedade transtorne um pouco que seja o plano e a ordem do todo. Essas almas piedosas, tendo-se entregado à prática de uma virtude especial, serve-se dela como de um fundo próprio, sobre o qual, por assim dizer, vão bordando todas as outras virtudes, de sorte que tem mais unidade e ordem em suas ações, referindo-as todas a um mesmo fim, que é a prática desta virtude especial. Destarte todos eles se fazem aos olhos de Deus como um vestido de ouro, que de 1000 cores a agulha enfeita, recamando flores. Salmo 44, 10. Se nos sentimos inclinados e tentados fortemente para um vício, é preciso que evitemos todos os nossos esforços para praticar a virtude que lhe é contrária, e a este fim referir a prática das outras virtudes. Deste modo, asseguramo-nos a vitória sobre o inimigo, adquirimos uma virtude que não tínhamos e aperfeiçoamos muito as outras. Se o orgulho e a ira me atacam, é preciso que eu faça o meu coração pender, tanto possível for, para a humildade e a brandura, e que convirjam para este mesmo fim os meus exercícios espirituais, a recepção dos sacramentos e as outras virtudes, como a prudência, a constância e a sobriedade, pois assim como javalis, para aguçar as presas, as roçam e limam com os dentes, os quais com isso também se afiam e limam. O homem que cultiva uma virtude, que tem por mais necessária a defesa de seu coração, deve esforçar-se para se aperfeiçoar neste particular por meio das outras virtudes, que por este modo também vão crescendo em santidade. Não foi isso que aconteceu a Jó, que, vencendo as tentações do demônio, por sua exímia paciência, se tornou um homem perfeito em todas as virtudes? Ainda mais, diz São Gregório Nazianzeno, um único ato de virtude praticado com toda a perfeição e com um alto grau de caridade já elevou mais de uma vez uma pessoa ao auge da perfeição. E ele dá como exemplo a caritativa e fiel Raabe, que adquiriu um elevado grau de santidade só porque concedeu uma vez afável hospitalidade a alguns israelitas. Capítulo 2. Continuação das reflexões necessárias sobre a escolha das virtudes. Diz muito opinadamente Santo Agostinho que muitos principiantes da devoção fazem coisas que, julgando-se estritamente segundo as regras da perfeição, seriam censuráveis e que só se louvam neles como presságios e disposições que são de uma grande virtude. Aquele temor baixo e excessivo, que produz escrúpulos fúteis na alma dos que saem do caminho do pecado, é considerado como uma virtude e presságio certo de uma perfeita pureza de consciência no futuro. Mas este mesmo temor seria repreensível nos mais adiantados na perfeição, que se devem guiar pela caridade, a qual vai expulsando aos poucos o temor servil. São Bernardo tratava primeiramente os que se submetiam à sua direção
com uma aspereza e rigor extremos, declarando-lhes, antes de tudo, que era necessário deixarem o corpo e virem até ele com o espírito. Ouvindo-lhes as confissões, dava-lhes a entender abertamente o horror que lhe causavam as suas faltas, por mais leves que fossem. Numa palavra, de tal maneira, ele perturbava e afligia as almas dos pobres iniciados na perfeição, que em vez de fazerem progressos, retroagiam e perdiam todo o ânimo e coragem, vendo-se impelidos tão bruscamente como homens coagidos a subir a toda a pressa numa montanha escarpada. Já vês, Filoteia, que era um ardente zelo de uma pureza perfeita que levava esse grande santo a seguir este método, e que, embora fosse nele uma virtude, não deixava de ter alguma coisa de repreensível. Assim Deus dignou-se corrigi-lo por si mesmo, numa visão maravilhosa, dando à sua alma um espírito tão doce e misericordioso, caridoso e terno, que o santo, condenando a sua severidade, exercia d'ora em diante uma extraordinária brandura e condescendência para com os que dirigia, fazendo-se com suave afabilidade tudo a todos, para ganhá-los todos para Jesus Cristo. São Jerônimo, que escreveu a vida de Santa Paula, uma de suas filhas espirituais, que muito estimava, repreendendo-lhe 3 excessos. Uma era uma austeridade moderada, outro uma pertinácia nesta prática, mesmo contra o parecer de Santo Epifânio, seu bispo, e o terceiro, uma melancolia descomedida, que quase a levava à morte por ocasião do falecimento de seus filhos e marido. E então exclamava este grande padre da Igreja: dir-se-á que, em vez de escrever os louvores dessa santa, estou a censurar-lhe as imperfeições e defeitos. Mas não, tomo como testemunha Jesus Cristo, a quem ela serviu, como eu quero servir, que de modo algum me aparto da verdade, em narrando como cristão o que ela foi como cristã, isso é, que lhe escrevo a vida e não o elogio, podendo afirmar, além disso, que seus defeitos seriam virtudes em outras pessoas. Está claro que ele fala aqui de almas menos perfeitas que Santa Paula, e de fato, Filoteia, há ações que se censuram como imperfeições em almas perfeitas, as quais, em almas imperfeitas, seriam consideradas como grandes virtudes. Não se diz que é um bom sinal quando as pernas incham na convalescência de uma doença, porque isso indica que a natureza se robusteceu tanto até rejeitar os humores supérfluos? Mas isso mesmo seria um muito mau sintoma num homem que não tivesse estado doente, porque denotaria a falta de vigor da natureza para resolver e dissipar os maus humores. Faze sempre, Filoteia, uma boa ideia das pessoas que misturam imperfeições com as suas virtudes, porque mesmo os santos não as praticaram sem esta mistura. Mas quanto a ti, esforça-te por te aperfeiçoar, unindo a prudência à fidelidade, e para isso observa exatamente o conselho do sábio, que nos adverte a não confiarmos em nossa própria prudência, mas a submetermos-nos à direção daqueles que Deus nos envia. Há coisas que se tornam por virtudes e que não o são de modo algum, sobre as quais é necessário que te diga algumas palavras. São estas os êxtases ou raptos, as insensibilidades, as uniões deíficas, as elevações e transformações e outras coisas semelhantes de que tratam livros que prometem levar a alma a uma contemplação toda especial, a uma aplicação essencial da mente, a uma vida supereminente.